de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um rapaz chegou no cartório de registro de nascimento e disse para o juiz: Senhor juiz, eu queria mudar meu nome. Já sou maior de idade. Não aguento mais todos rirem da minha cara. O juiz então falou: Veja bem, não é assim. Eu preciso de uma justificativa para estar fazendo sua mudança de nome. Qual é o seu nome? O rapaz, meio sem jeito, fala: Meu nome é Aquiles Merda. O juiz então responde ao rapaz: realmente com esse nome, vou autorizar sua mudança de nome, tá? Para qual nome que você pretende mudar? Joaquim Merda. Os médicos alemão, russo e brasileiro estavam numa convenção contando casos de reimplante de membros em seus respectivos países. O médico alemão fala: Nós tivemos um jogador de futebol do Munier que perdeu uma perna em um desastre de automóvel e utilizamos nele nossa sofisticadíssima técnica de reimplante Auschwitz-Menber e hoje ele é o artilheiro do time. O médico russo sobe na tribuna e fala: Nosso caso se deu com um jogador de vôlei que perdeu um dos braços. Utilizamos a técnica soviética Bolshevik Nenet de reimplante e hoje ele joga na seleção do país. O médico brasileiro então tem sua vez de falar. No nosso caso, um homem teve a cabeça decepada. Utilizamos a técnica verde-amarela do jeitinho, implantamos uma abóbora e a enchemos de merda. Fantástico! E o paciente? É um atleta agora? Não, mas já é candidato a presidente. Cantadas que não deram muito certo. Será que eu já não te vi em algum lugar? Claro, eu sou a recepcionista da clínica especializada em doenças venéreas. Não se lembra? A gente já não se encontrou em algum lugar antes? Já, e é exatamente por isso que eu não vou mais lá. Este lugar está vago? Tá sim, e este aqui também vai ficar se você se sentar aí. A gente vai para sua casa ou para minha? Os dois, tá? Você vai para sua casa e eu para minha. Eu queria te ligar. Qual o seu telefone? Tá na lista. Mas eu ainda nem sei seu nome. Também está na lista. Então, o que você faz da vida? Eu sou travesti. Vamos parar com isso? Nós dois estamos aqui nesta boate pelo mesmo motivo. Sim, para pegar mulher. Se eu pudesse te ver nua, eu morreria feliz. Se eu pudesse te ver nu, eu morreria de rir. Está procurando boa companhia? Estou sim, mas com você por perto vai ficar difícil encontrar. Um cientista americano sugeriu que os homens deveriam tomar mais cuidado com o consumo de cerveja, pois os resultados de uma recente pesquisa revelou a presença de hormônios femininos na bebida. A teoria era que beber cerveja fazia os homens tornarem-se mulheres. Para provar a teoria, foram dados a 150 homens 5 litros de cerveja para cada um. Foi observado o seguinte: todos os homens engordaram. Começaram a falar excessivamente coisas sem sentido. Tornaram-se altamente emocionais. Vários chegaram a chorar à toa. Não conseguiam calcular a conta do boteco. Iam no banheiro toda hora. Não conseguiam dirigir direito. Não conseguiam pensar racionalmente. Discutiam por qualquer besteira.
recusavam-se a pedir desculpas quando estavam errados. Assim sendo, concluíram que a teoria era verdadeira. Um sujeito entra no consultório de um dentista e pergunta: quanto custa uma extração de dente? O dentista então responde: $95. 95 dólares? Só por alguns minutinhos de trabalho? Se o senhor preferir, eu posso demorar bastante. Joãozinho estava jogando bolinhas de gude com o seu amiguinho quando um padre chega perguntando: meu filho, você sabe onde ficam os correios? Joãozinho então responde: é para aquele lado, seu padre, só seguir em frente. E fala vários palavrões depois da orientação. O padre, espantado, fala: menino mal-educado, eu vou te levar para os caminhos de Deus, viu? Joãozinho prontamente responde: como? Você nem sabe o caminho até o correio? Maria estava esperando seu pequeno filho, Joãozinho. O futuro papai teve que viajar a trabalho no dia do parto e, ao voltar 5 anos depois, percebeu que seu filho era japonês e nem ele e a esposa eram japoneses. Dona Maria, sem saber o que fazer, arrumou uma desculpa para o acontecido. Querido, ele ficou com esta cara porque o meu leite secou e ele mamou na Kami Kazuko, que é japonesa. Joãozinho escutou a conversa e perguntou ao seu pai logo em seguida: pai, o senhor bebeu leite de vaca quando era pequeno? O seu pai, sem entender nada, respondeu: claro que sim, meu filho. Tá explicado então porque o senhor é chifrudo. Um homem era bastante preguiçoso e passava o dia inteiro deitado numa rede. Os amigos falaram com ele e ele disse que preferia que o enterrassem vivo se ele tivesse que trabalhar um dia. Os amigos então resolvem o enterrar e o carregaram deitado na rede pela rua. Um homem, vendo aquilo, foi lá e perguntou: o que é que está acontecendo aqui? Um dos amigos então responde: esse nosso amigo é muito preguiçoso e nos disse que preferia que o enterrassem vivo do que ter que trabalhar. O homem, com pena, disse: não faço esse absurdo. Olha, eu me encarrego de doar comida para ele por todo o fim de sua vida, começando com um enorme e suculento cacho de bananas. O preguiçoso da rede então pergunta: a banana já está descascada. O bondoso homem responde: não, senhor. O preguiçoso não perde tempo e fala: então toca o enterro. Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Em um programa de auditório de perguntas, a competição estava acirrada e perguntaram ao sujeito se ele conhecia alguma palavra que começava com hiper. Ele, então, após pensar muito, disse: me lembrei de uma. O apresentador abre um sorriso e diz: então diga logo. O sujeito então responde: drogaria. O auditório cai na gargalhada com a resposta do sujeito. Ele, nervoso, então fala: mas eu não terminei ainda. Então vem a tão esperada resposta: drogaria e perfumaria.
Vou te ensinar 10 maneiras de zoar um chamador de telemarketing que do outro lado da linha te liga para te aborrecer. 1. Quando a pessoa te perguntar como vai, você responde: estou tão feliz que você esteja me perguntando isso. Hoje em dia ninguém mais se preocupa comigo. E preciso tanto conversar com alguém. Minha artrite está me matando. E meu cachorro acabou de morrer. O pior é o meu médico que me disse que estou com lepra. 2. Fale para a pessoa falar bem devagar, porque você está escrevendo tudo o que ela está dizendo e não quer perder nada. 3. Quando a pessoa disser: bom dia, meu nome é Ambrósio, da empresa tal, peça-lhe para soletrar o nome, o sobrenome e o nome da empresa. Faça-o repetir 3 vezes. Pergunte o endereço, peça para ele soletrar e pergunte o nome da rua e o CEP. Peça-lhe para dizer o nome do chefe dele, o número do CGC e inscrição da empresa. Faça pausas longas, como se você estivesse escrevendo tudo num papel. Continue a fazer perguntas o tempo todo que ele estiver ao telefone com você. 4. Quando a pessoa se apresentar para você, dá um grito com o nome dela dizendo: oh meu Deus, foi você mesmo? Faz tanto tempo que não tenho notícias suas. Como estão seus pais? Você não lembra de mim? 5. Se uma empresa de telefonia ligar para lhe oferecer descontos nas tarifas, responda com a voz desanimada: não tenho amigos, ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer falar comigo. Você quer ser meu amigo? Eu poderia ligar para você. Qual é seu número? 6. Se uma administradora de cartão de crédito ligar para lhe oferecer um cartão, responda que esta oferta caiu do céu. Sua empresa acabou de pedir concordata e você está com um monte de dívidas. Seu cheque especial foi cortado e finalmente você vai poder fazer as compras de supermercado com um novo cartão. 7. Diga que você está em liberdade condicional, num programa de reabilitação social para detentos violentos, e que você precisa falar com a assistente social antes. 8. Depois de ter ouvido tudo que a pessoa tem a dizer, peça em casamento. 9. Diga à pessoa: nem tente, Osmar, já reconheci tua voz, tá? Essa brincadeira é boa, mas agora não tem mais graça. E como vai a tia Joaquina? Não importa o que a pessoa te falar. Diga: para com isso, Osmar. Você não se tocou que eu já te reconheci? 10ª maneira, minha favorita, o Pranutionizer. Diga à pessoa que você está muito ocupado no momento, mas que lhe dê seu número particular que você irá ligar mais tarde. A pessoa, evidentemente, não vai querer lhe dar um número particular. E aí, você responde: eu imaginei que você não queira ser importunado na sua casa. Eu também não queria, mas eu fui. Um estrangeiro vai para os Estados Unidos e na imigração o oficial pergunta: como é o seu nome? Meu nome é Hans Markelonvid Tnergatz. Vixe, e como que se escreve isso? Com um S no final. O pai tinha o maior orgulho de sua filha, que acabava de comemorar 15 aninhos. Dias depois, ela vai até o seu pai e fala: e aí, velho, tem um cigarro para me descolar? O quê? Desde quando a senhorita fuma? Desde que dei o redondo pela primeira vez. Irritado, o pai diz: e quando foi isso? Sei lá, né, pai? Eu tava de fogo, nem lembro mais. O pai do Joãozinho, cansado de ver seu filho mijar na cama, decidiu fazer um almoço convidando todos os familiares para o mesmo e contar-lhes sobre o problema de seu filho, só para ver se ele criava vergonha na cara e parasse de mijar na cama. Quando todos estavam sentados à mesa, o pai fala: gente, eu tenho uma coisa muito importante para contar para vocês. O tio do Joãozinho então pergunta: o que aconteceu? O Joãozinho ainda mija na cama. O tio, tirando um sarro, diz: que vergonha! Você com essa idade e ainda mija na cama? O moleque não perde tempo e fala: pior é o meu pai,
que caga na cama. Nesse momento, todos olham espantados para o pai do Joãozinho e o tio fala: Ué, por que você está dizendo isto, Joãozinho? Porque toda noite que passo na porta do quarto deles, eu escuto minha mãe dizer: Lá vem você com essa bosta mole pro meu lado de novo. Um rapaz querendo comprar um passarinho foi a uma loja especializada. Chegando lá, viu um passarinho que cantava o tempo todo e perguntou para o atendente: Quanto custa este? O atendente responde que aquele pássaro custava $100. O rapaz então viu um outro passarinho, só que não cantava e ficava só empoleirado. Ele então pergunta: E este aqui, quanto custa? O atendente disse que aquele lá custava $500. O homem, curioso, fala: Não entendi. O que canta é mais barato do que o que não canta? O vendedor então diz: O outro canta sim, mas este aí é que compõe as músicas. Depois de uma viagem pela África, um sujeito marca um jantar na sua casa para contar aos seus amigos as suas aventuras por aquele continente. Passou o filme e mostrou as fotos da sua viagem. No final, ele comentou sobre algumas aventuras, como o dia que foi caçar leões com uma espingarda com apenas 3 balas e... Pessoal... Avistei o leão, mirei nele e nada. Mirei de novo e errei novamente. Saí correndo pela floresta e tentei pela última vez errando novamente. Só me restava fugir, correr feito um louco. E o leão correndo atrás de mim. Tive uma ideia de frear rapidamente. Quando o leão escorregou, aproveitei para fugir e correr mais ainda. Quando o leão estava bem perto de novo, freiei e o leão escorregou, até que eu consegui fugir. Um dos amigos, tenso com a aventura, comentou: Nossa, como você é corajoso! Se fosse eu, tinha me cagado todo. O sujeito fica sem graça e fala: E onde é que você acha que o leão estava escorregando?